Olá, sejam bem-vindos ao vídeo. Esses relatos foram retirados do subreddit Verdade do Fundo do Meu Peito, onde pessoas tiram coisas pessoais que estavam no coração. Esses relatos foram traduzidos direto do inglês, por isso algumas frases e falas podem ficar um pouco sem sentido. Eu, 21 homem, ouvi minha mãe e minha irmã conversando sobre tirar vantagem do meu sucesso. Olá, estou usando uma conta descartável para o caso de minha irmã procurar minha conta principal. Então, eu cresci muito mal. Meu doador de esperma deixou minha mãe quando ela estava grávida de mim, então cresci com apenas um dos pais e uma irmã mais velha. O problema é que minha mãe era dona de casa até então ela teve que encontrar um emprego que trouxesse dinheiro suficiente para que ela tivesse tudo de que precisamos. Sempre quis ajudar minha família financeiramente. Eu senti que, como era o único homem na casa, era obrigado a fazer isso. Pensei em muitas coisas específicas que poderia fazer. Talvez algo onde eu possa trabalhar em casa. Me formei em edição de vídeo e produção musical. Dessa forma, eu poderia ser um cara de pós-produção freelancer. Embora esse negócio tenha começado muito mal, recebi mais atenção de diferentes artistas locais ao longo do tempo e, com isso, também recebi mais atenção de pessoas fora da minha área acessível. Finalmente meu trabalho começou a render um bom dinheiro. Embora as quantias de dinheiro fossem menores no início, a qualidade do meu trabalho aumentou com o tempo, apesar de tudo isso, de modo que em algum momento eu pude cobrar preços significativamente mais altos pelos meus serviços. Claro que isso não passou despercebido pela minha mãe e minha irmã e elas ficaram felizes por mim. Agora ganhei dinheiro mais do que suficiente para alimentar esta família basicamente sozinho. Minha mãe me perguntou se eu poderia assumir as contas por um tempo para que ela pudesse pedir demissão e procurar um emprego que pagasse melhor. Não foi problema para mim. Minha irmã também me perguntou se eu poderia ajudá-la a pagar as mensalidades da faculdade, o que eu estava completamente bem. Eu adorava o fato de minha família não ter nenhuma preocupação financeira por minha causa. No entanto, o que eu percebi é que eles vieram até mim para cada questão financeira, o que era racional, sim, mas também era estranho que eu nunca tivesse visto nenhum deles tentando conseguir um emprego. Especialmente minha mãe, porque ela literalmente disse que eu tinha que cuidar das contas enquanto ela procurava um emprego que pagasse melhor. Mas eu nunca a vi se candidatar a um. E sim, minha irmã estava na faculdade, mas ela ainda deveria ter tempo para um mini emprego para ter algum dinheiro para ela, pelo menos, mas ela também recusou. Mas não incomodou até alguns dias atrás. Era de manhã e eu acabei de acordar. Minha mãe e minha irmã estavam decorando a casa com enfeites de Natal e quando desci as escadas eu as ouvi conversando enquanto faziam. Decidi surpreendê-los e ajudá-los. Eu estava pronto para tirar um pouco da decoração do porão quando ouvi minha mãe dizer: "Ouça, sei que temos sorte de não precisar trabalhar, mas se queremos que esse bom estilo de vida continue, não podemos dizer ele que não procuramos emprego." Então minha irmã disse: "Sim, mas você não acha que ele fica desconfiado?" Não me entenda mal, eu gosto de como as coisas estão agora, mas ainda assim. Ao que minha mãe respondeu: "Não, ele não vai. Apenas observe como eu me comporto com ele e se comporte da mesma maneira, então estaremos bem." E então eles se concentraram na decoração de Natal novamente. Fiquei atrás da porta com a caixa na mão e não pude acreditar no que ouvia. Eles propositalmente não procuraram trabalho porque gostaram do fato de não terem que ir trabalhar. Eu estava ferido. Eu me senti traído e fiquei com raiva. Mas eu reprimi meus sentimentos e entrei. Ambos me cumprimentaram com um grande sorriso. Minha mãe me abraçou e me deu um beijo, mas parecia tão diferente. Eles estavam escondendo sua verdadeira face. Como eu disse, isso foi há alguns dias. Por alguma razão, ainda não consegui confrontá-los sobre aquela conversa. Eu acho que se tivéssemos nos comunicado e eles tivessem sido honestos, eu poderia estar bem em fazer isso por mais tempo porque eu os amo, mas desse jeito? Isso só me machuca. Sinto que não sou nada além de um banco para eles. Minha namorada terminou um relacionamento de 5 anos comigo porque seus novos amigos disseram a ela que um relacionamento aberto era a solução. No momento, estou tentando me recuperar disso, mas quero digitá-lo agora que sei tudo. Minha parceira de longa data e namorada que mora comigo terminou comigo. Parece padrão, mas o motivo me pegou. Eu estava voltando do trabalho para casa e liguei para ela. Porque eu sempre ligo para ela a caminho de casa para checar ela. Ela soou estranha e então comecei a cutucar. Ela deixa escapar que quer terminar. Enquanto estou dirigindo, fico histérico e tenho que abandonar meu carro na beira da estrada e minha família teve que dirigir para me buscar. Eu ligo para ela novamente minutos depois.
Eu precisava de uma explicação e ela simplesmente deixou escapar ao telefone que queria um relacionamento aberto. Agora do meu tempo na internet e na vida, se alguém repentinamente propõe um relacionamento aberto em um anteriormente monogâmico, pode ser um sinal de que ele traiu, tem alguém em mente. É uma enorme bandeira vermelha. Devo acrescentar que ela ficou fria comigo por um tempo e brincou sobre ir a encontros de amigos. Depois de passar a noite com meus pais, fui no dia seguinte pegar a maior parte das minhas coisas, e peço a ela que se explique completamente. A resposta dela foi simplesmente que ela deixou de me amar e que não me amava há muito tempo. Ela então decidiu que a melhor opção era perguntar aos amigos da faculdade dela. Eles sugeriram que começássemos um relacionamento aberto. Eu estava furioso. Não sei quem pensa que essa é a solução para um problema de relacionamento. Fiquei com raiva, peguei minhas coisas e fui embora. Ela jogou fora 5 anos porque não estava disposta a ser adulta e falar comigo. Ela também acrescentou que sentia que não tinha opções porque eu não estava em casa o suficiente e não lhe dava carinho o suficiente. Acrescentarei também que sou o único de nós que tem um emprego. Ela faz faculdade em tempo integral, ela tem apenas 3 aulas e passa a maior parte dos dias com os amigos enquanto eu trabalho de 40 a 50 horas por semana, e eu fazia quase todas as tarefas domésticas, exceto a louça. Agora estou lutando porque não tenho mais casa e adotamos um gato. Ela é incapaz de cuidar do gato, pois fica sobrecarregada com a coleta de lixo e os cuidados básicos. Atualmente, o gato ainda está com ela, mas quando fui pegar minhas coisas, estava claro que o lixo não havia sido recolhido uma vez e estava transbordando, assim como o gato não tinha comida na tigela. Não me faça começar a falar sobre ela e os ratos. Ela se recusa a limpar a gaiola deles, então isso também acaba sendo responsabilidade minha. Hoje vou buscar meus animais. Minha mãe está disposta a ver se podemos abrigá-los aqui. Isso é tudo. Perdi 5 anos por causa de alguém que me via como mãe e não como um companheiro. Desculpe por quaisquer problemas de formatação. Edição. Para esclarecer algumas dúvidas e preocupações frequentes. 1. Não tínhamos um apartamento. Morávamos em uma casa de propriedade de seu pai, pois sua família é muito rica. A casa foi paga e não fomos solicitados a pagar o aluguel. Cobre todos os serviços públicos mês a mês. Ela não tem mais meus cartões, então dividi as finanças. Sem contas conjuntas, graças a Deus. 2. Animais de estimação, todos seguros comigo agora. Escrevendo isso enquanto meu gato ataca seus ratos de brinquedo na comida da minha cama. Peguei todas as minhas coisas hoje com meus pais. Tudo que eu paguei, então a cama, o sofá. Todas as decorações, minhas taças de vinho, etc. Os ratos também são seguros e têm um espaço agradável e aconchegante para se ajustar. Meninos felizes estão recebendo muita comida e amor em uma gaiola recém-limpa. Gatinho tem uma caixa de areia impecável. 3. Eu a bloqueei em todas as mídias. Obrigado a todos por sua preocupação. Agora que a raiva diminuiu, estou pronto para ser eu mesmo. Eu perdi muito, então estou pronto para me encontrar. Eu também entendo que ela era muito protegida e mimada, ela nunca estava realmente pronta ou preparada para algo sério. É nisso que encontro conforto. Não é minha culpa e não sou indigno de amor. Minha irmã ainda não sabe. Isso ainda me incomoda até hoje. Gosto de pensar em mim como gentil e amável, mas quando alguém faz meus entes queridos se sentirem inseguros, tendo a ter um gatilho para isso. Minha irmã teve um relacionamento com seu agora ex por cerca de 2 anos. Eles terminaram por causa de um comentário que ele fez. Depois que eles terminaram, ele começou a assediá-la. Por qual motivo eu realmente não entendo. Tudo isso estava acontecendo quando me mudei e morei a 2 horas de distância. Minha família inteira suspeitava que ele estava vigiando a casa quando todos estavam trabalhando ou dormindo. Eu ouvi tudo isso de um dos meus primos e perguntei à minha família se eu poderia passar alguns dias lá. Eu trabalhava no turno da noite na época, então ficar acordado a noite toda era fácil para mim. No primeiro dia, não vi nada, mas senti como se algo estivesse observando a casa. Na noite 2, eu o vi se esgueirando pela lateral da casa onde ficava o quarto da minha irmã. Saí para enfrentá-lo, mas fiquei furioso quando vi o que ele estava fazendo enquanto olhava pela janela dela. Fiz algumas coisas indescritíveis pelas quais ainda me sinto culpado até hoje, sendo uma montanha de homem e um gigante gentil, pode dar uma pista de como tudo era unilateral. Depois que terminei, coloquei-o na carroceria da minha caminhonete e o levei ao hospital. Eu não tinha certeza do que dizer quando cheguei lá, então entrei em pânico e disse que o encontrei na beira da estrada. Alguns dias depois e ninguém veio me procurar. Por fim, procurei o ex novamente para deixar claro que ele deveria deixar minha irmã em paz,
Quando apareci em seu apartamento, seu irmão me disse que o ex já havia recebido a mensagem e fugido da cidade. Ele também me disse que o ex explicou tudo, mas não teve escrúpulos em como eu lidei com o irmão mais novo, o ex. Para esclarecer por que nunca tive problemas, esta é uma cidade muito pequena e unida. Eu tinha aquela reputação de gigante gentil e o ex da minha irmã era conhecido por ser horrível e nojento. Acho que minha mãe sabe porque ela me perguntou se algo estava me incomodando quando eu estava lavando meu caminhão alguns dias depois de tudo acontecer, mas minha irmã não sabe ou não se importa. Gosto de pensar que estou muito melhor agora, mas às vezes alguém assusta minha noiva e fico com aquela mesma sensação fria e sombria de novo. Sempre a suprimo e me lembro de que não posso fazer nada precipitado porque preciso estar fora. Então posso continuar protegendo minha família. Minha namorada se recusou a deixar seu ex com uma doença terminal ver seu cachorro, então eu levei para ele. Minha namorada ficou com o cachorro que o ex dela tinha depois que eles terminaram. É originalmente dele e ele tentou recuperá-lo, mas ela não deixou. Ouvi dizer que ele parou de tentar recuperá-lo depois de um tempo porque ficou doente. Já faz meses. Ouvi dizer que o ex dela estava muito doente e mandou um parente dele tentar dizer à minha namorada para deixá-lo ver o cachorro, mas ela recusou e ameaçou chamar a polícia. Achei isso tão cruel da parte dela, especialmente porque é originalmente o cachorro dele, de modo que era desnecessário, cruel e antipático. Apesar de não ser um grande fã de cachorros, coloquei no meu carro, chamei o cara, o ex dela, e fui até a casa da mãe dele para deixar ele ver o cachorro. Ele chorou quando viu seu cachorro e passou 2 horas com ele antes de eu trazê-lo de volta. Ele ficou muito agradecido, embora eu só tenha feito isso por ser humano. Eu sei que se eu estivesse no lugar dele, gostaria que alguém me ajudasse a ver meu amado animal de estimação quando meu ex continua recusando por nenhum motivo além de ser amargo e mesquinho. O cara faleceu dias atrás. Pensando nisso, sinto-me aliviado por ter feito o que fiz, embora não possa contar a ninguém. Ela não sabe que eu levei o cachorro para o ex dela naquele dia enquanto ela estava no trabalho. Meu pai está furioso porque minha mãe dormiu com outras pessoas em um casamento aberto que ele queria. Meus pais se casaram quando eram muito jovens. Meu pai engravidou minha mãe, e seus pais os casaram. Meu avô conseguiu abrir um negócio para meu pai em uma cidade grande, e eles se mudaram para cá logo após meu nascimento. Minha mãe cresceu em uma cidade conservadora do sul, onde foi ensinada a ser uma esposa submissa. E mesmo depois de se mudar para a cidade grande, ela não passou muito tempo socializando. Ela não tinha amigos e nunca saía. Meu pai estava lá apenas para nos sustentar. Ele estava sempre viajando a negócios e não estava lá como marido para minha mãe ou como pai para mim. Meu pai ganhava muito dinheiro, então nunca nos faltou nada. Crescendo, eu me tornei o melhor amigo da minha mãe. A gente conversava sobre tudo. Eu a estimulei a fazer amigos e a encontrar hobbies. Depois de anos pressionando, ela começou a frequentar um parque próximo e fez seu primeiro amigo, um treinador de ginástica. Incentivada por sua amiga e por mim, ela decidiu entrar na academia. Ela conheceu mais algumas pessoas lá e começou a ter uma aparência de vida social, mas continuou a me contar tudo. Acho que a nova secretária do meu pai deu a ideia a ele, mas ele pediu à minha mãe um casamento aberto há quase 1 ano. Ele disse a ela que não estava feliz em seu casamento e que ela não estava lhe dando tudo o que ele queria. Minha mãe, que é uma esposa cristã, ficou mortificada e me contou sobre a proposta em lágrimas. Sugeri que ela se divorciasse, mas ela disse que não acreditava nisso e que não seria ela quem acabaria com o casamento. Enquanto meu pai pressionava, eu sabia exatamente onde isso iria acabar se minha mãe concordasse. A amiga dela e eu a convencemos. Minha mãe estava hesitante no início, mas ela concordou com a condição de que eles seriam completamente transparentes um com o outro. Meu pai era um homem de meia idade, 41, com barriga, e minha mãe, 39, era uma mulher atlética que malhava regularmente. Por falar nisso, eu sou uma mulher de 22 anos. Não sei como meu pai ficou tão cego ou o que ele pensou que aconteceria. Ajudei a criar perfis de namoro online para minha mãe há quase 6 meses. Depois de conseguir um número insano de pares, escolher entre eles e conversar com eles por meses, minha mãe começou a sair com algumas pessoas. Receber toda essa atenção deu um grande impulso à sua confiança e ela parece melhor. Meu pai ligou para a secretária dele quase imediatamente. Ele teve muito pouca sorte com outras mulheres. Com sua coisa de transparência, minha mãe conta a ele sobre todos os seus encontros. Algumas semanas atrás, meu pai gritou com minha mãe por alguma coisa sem importância. Normalmente, minha mãe teria se desculpado, mas com sua nova confiança, ela não recuou. Tem sido lutas constantes nas últimas semanas.
Meu pai continua começando brigas fazendo comentários sarcásticos sobre as roupas ou a aparência de minha mãe. Ele quase chamou minha mãe de vadia, mas se conteve. Acho que finalmente caiu a ficha do casamento aberto. Minha mãe me disse que ele tentou conversar sobre impedir o casamento aberto, mas ela imediatamente desistiu. Acho que eles vão se separar. Meu pai nunca esteve lá para nenhum de nós, mas o pensamento de meus pais se separando ainda parece estranho. Não me sinto mal por meu pai, mas gostaria que ele se esforçasse para cuidar de sua família. Estou feliz por minha mãe ir embora. Atualização, 18 de abril de 2022. Alguns dias depois da minha postagem anterior, meu pai saiu de casa e pediu o divórcio à minha mãe em uma semana. Meus avós não sabiam de nada disso, mas meu pai contou a eles quando cumpriu o divórcio. Ele também deu a entender a eles que minha mãe o estava traindo. Os dois avós vieram à nossa casa e começaram a repreender minha mãe. Eu mantive capturas de tela de todas as comunicações dos meus pais, e minha mãe mostrou a eles e ficou muito pior depois disso. Os avós começaram a brigar, culpando os filhos uns dos outros por tudo isso. Alguns dias depois disso, os velhos amigos da igreja de minha mãe vieram à nossa casa. Quando minha mãe costumava ir à igreja, eles costumavam menosprezá-la por ser de uma cidade pequena. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito atenciosa e sem julgamentos, então ela discordou da intolerância deles e eles começaram a excluí-la de suas atividades. Depois que ela conheceu seus amigos da academia, minha mãe parou de ir à igreja completamente. Esses amigos da igreja começaram a chamar minha mãe de vagabunda e ela os expulsou. Minha mãe está em corte agora, então ela tem abdômen e braços bem definidos. Então, junto com todas as coisas normais sendo jogadas nela, meus avós a acusaram de ter um corpo de homem, e ela também teve muita transfobia aleatória lançada contra ela. Sua amiga treinadora tem sido um grande apoio em tudo isso. Ela entrou em contato com o advogado que usou para o divórcio e minha mãe está passando muito tempo na casa dela. Acontece que o negócio que meu pai dirige pertence à minha mãe. Foi criado pelo pai da minha mãe em nome dela, então pertence a ela. Eu não sabia disso até agora e assumi que meu pai era o dono. A situação toda é uma grande bagunça agora. Papai está morando em algum hotel e meus avós partiram ontem depois de uma semana de brigas e tentando forçar meus pais a ficarem juntos novamente. Eu sei que há muito mais drama de divórcio por vir, mas espero que se acalme por enquanto. Atualização 2 de meu pai está furioso porque minha mãe dormiu com outras pessoas em um casamento aberto que ele queria. Muita merda aconteceu desde a minha última atualização. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os simpatizantes em minhas postagens anteriores. Escrever esses posts me ajudou a processar as coisas que estão acontecendo, então estou fazendo outro. O advogado da minha mãe, recomendado pela amiga de ginástica da minha mãe, Lisa, tem sido uma grande ajuda. Ela contou à minha mãe o que vai acontecer e a tranquilizou. Ela começou a pesquisar as coisas da empresa em preparação para o processo de divórcio e encontramos muitas coisas chocantes. Não sei por que fiquei surpresa com isso, mas meu pai estava tendo casos há muito tempo. Ele usou recursos da empresa para reservar voos e resorts em destinos de férias. Houve recibos de muitas viagens com várias mulheres nos últimos 10 anos. Como ele sempre esteve ausente de nossas vidas, minha mãe não desconfiou de nada. Não parecia que ele fez qualquer esforço para esconder isso. Ele também usou o e-mail da empresa para falar com sua secretária sobre o caso. Acontece que eles passaram meses juntos antes de meu pai pedir à minha mãe um relacionamento aberto. Isso é o que coletamos de seus e-mails. Depois de meses de caso, a secretária não queria continuar sendo amante. Então, ela começou a importunar meu pai para se divorciar. Mas eles queriam que minha mãe iniciasse isso para que ele pudesse obter uma grande fatia da empresa. A secretária teve a ideia de pedir o relacionamento aberto para minha mãe. Eles esperavam que minha mãe ficasse horrorizada e pedisse o divórcio. Eles foram pegos de surpresa quando minha mãe concordou. Meu pai ficou com ciúmes quando minha mãe começou a fazer sexo com outras pessoas. Depois de iniciar o divórcio, ele apagou todos os seus e-mails e disse à secretária para fazer isso também. Infelizmente para ele, eles ainda estavam armazenados no servidor de e-mail da empresa. Não vejo meu pai há mais de um mês. Todas as suas comunicações foram feitas por meio de seu advogado. Ele aparentemente quer metade da empresa. Os advogados da minha mãe ainda estão procurando por mais provas, mas eles nos disseram que não esperam que ele consiga muito com as provas que eles têm. Lisa tem apoiado minha mãe durante todo o calvário. Ela também se divorciou porque o marido a traiu, então ela tem ajudado muito minha mãe. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.
E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!